Eu me chamo Mabel Diesel, sou estudante de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade Federal de Santa Catarina e venho apresentar para vocês o meu trabalho final de conclusão da disciplina Métodos de Pesquisa Avançados em Biodinâmica da Performance Humana. O meu trabalho intitula-se Plasticidade Muscular e Envelhecimento. Bem, já é um consenso na literatura que as fibras musculares podem mudar de tipo dependendo do estímulo ao qual elas se submetem. Com relação ao envelhecimento, acredita-se que exista uma perda de fibras de contração rápida, que seriam as fibras tipo 2X, e a transição de fibras musculares ocorre em direção à criação de uma maior quantidade de fibras tipo 1, que seriam as fibras de menor velocidade de contração muscular. Bem, mas como determinamos o tipo de fibra muscular? Atualmente, na literatura, a forma mais aceita para determinar o tipo de fibra muscular é através da identificação da isoforma da cadeia pesada da miosina. Aqui nesse slide, temos o que seria então essa cadeia pesada de miosina, que a gente pode estar visualizando, que é formada por essa espécie de cauda e após isso as duas cabeças de miosina. Pois, de acordo com a forma ou isoforma que essa cadeia pesada de miosina se apresenta, ela recebe a denominação, ela dá origem à denominação da fibra muscular. Dessa forma, então, da maneira que essa cadeia pesada de miosina se apresenta, é o que vai acabar definindo as características e o tipo de fibra, certo? Então, fibras tipo 1, que seriam consideradas fibras puras, assim como fibras tipo 2A e fibras tipo 2X, que teriam características específicas nessa cadeia pesada de miosina. Já outras fibras consideradas fibras híbridas são fibras que apresentariam ambas as isoformas e, nesse sentido, apresentariam características de dois tipos de fibra. Essas fibras híbridas são consideradas fibras de transição entre os tipos de fibra pura que estão ao seu lado. Agora, a gente vai estar fazendo uma breve revisão do que a literatura nos traz com relação a essa transformação no tipo de fibra com o exercício físico, né? A gente tem então que o treinamento de força faria uma transição de fibras tipo 2X ou fibras tipo 2A, 2X para fibras do tipo 2A. O treinamento aeróbio já estaria aumentando o tipo de fibra 1, 2A e reduzindo, consequentemente, fibras tipo 2A, tipo 2A, 2X. E treinamentos de potência ou sprint teriam a capacidade de manter ou aumentar o tipo de fibra 2X. O que é importante aqui destacar é que, independente do formato de treinamento, a gente sempre tem um deslocamento da direita para a esquerda com relação a essa transição do tipo de fibras. Isso é importante recordar. Já com a redução da atividade muscular, seja por destreino ou por acamamento ou até mesmo por imobilização, a gente tem uma tendência de redução de fibras de contração lenta e oxidativa, sim, um aumento de fibras tipo 2X. Então, um caminho em sentido oposto ao que a gente viu anteriormente com o treinamento ou exercício físico, né? E é importante também estar destacando aqui, conforme a gente pode ver, que a gente tem especialmente uma redução de área de secção transversa do músculo em fibras tipo 2, maior do que o avaliado em fibras tipo 1 com esse desuso. O que temos aqui então como um resumo é que o treinamento levaria a transformação das fibras de contração rápida e metabolismo mais glicolítico para fibras de contração mais lenta e metabolismo mais oxidativo,
o destreino e o desuso em sentido oposto, e o envelhecimento, curiosamente, estaria levando na direção da transformação de fibras de contração rápida para a direção de fibras mais oxidativas e de contração lenta, o que até certo ponto parece estranho, já que com o envelhecimento a gente tem características muito parecidas com músculos que sofrem menor níveis de atividade. Bem, como uma justificativa para tal comportamento, né, o que a literatura nos traz? Nos traz que com o envelhecimento, então, ocorre uma degeneração de axônios motores, né, e uma denervação de fibras musculares, certo? E que preferencialmente esse processo acaba ocorrendo em unidades motoras de contração rápida, certo? Aí, essas fibras que acabam sendo denervadas são reinervadas por axônios motores mais próximos a essas fibras que perderam essa inervação. Portanto, o número de unidades motoras dentro de um músculo acaba diminuindo, essa capacidade de reinervação acaba sendo limitada, certo? E essa perda de unidades motoras acaba sendo acompanhada por um aumento do tamanho das unidades motoras remanescentes. Aqui, portanto, aparece um esquema gráfico no qual a gente percebe essa perda de inervação, principalmente em fibras de tipo 2, de contração rápida. Essa fibra que perdeu essa inervação acaba sendo reinervada por fibras, axônios motores de fibras próximas, especialmente de fibras tipo 1, e nesse sentido essa nova fibra acaba se tornando uma fibra mista, então, que tem neurônios motores de fibras lentas, mas algumas características de contração rápida, porque vieram de fibras tipo 2 que perderam sua inervação, e que agora se transformariam, então, em novas unidades motoras e possivelmente em fibras tipo 1 no futuro. Porém, a gente pode perceber que aquele esquema acaba trazendo a formação de novas fibras híbridas, né? Que seriam fibras intermediárias. E o que a gente tem hoje em dia com relação às fibras híbridas, né? A gente tem que possivelmente uma mediana do valor da quantidade de fibras híbridas que um músculo apresenta fica em torno de 25% na grande maioria dos grupamentos musculares, né? E com o envelhecimento, a quantidade de fibras híbridas aumentaria muito, acima de 50%, possivelmente, né? Nesse sentido, essas fibras híbridas poderiam ter sido mal interpretadas e terem sido erroneamente classificadas como fibras de tipo 1. Especialmente, os autores concluem quando essa assertiva é feita em fibras que sofreram grande atrofia, porque a atrofia dificulta muito a classificação, a visualização de fibras híbridas. Somando-se a isso também, evidências atuais nos trazem que fibras 2X possivelmente estão associadas a um pior perfil cardiometabólico, né? Que fibras 2X também estão associadas a um maior aumento do IMC, né? E aumento de fibras tipo 1 estão associadas a uma redução dos valores de IMC, né? E comparando pacientes com obesidade e indivíduos magros, foram encontradas maiores proporções de fibras 2X e menores proporções de fibras tipo 1 nesses indivíduos com obesidade, né? Em situações de doença também, a gente já verifica que, por exemplo, insuficiência cardíaca acabaria induzindo uma transição de fibras lentas para fibras rápidas, né? E um estudo longitudinal que acompanhou por 13 anos idosos homens, né? Identificou que em idosos fisicamente ativos, um aumento de fibras tipo 2X
está associado a um aumento para eventos cardiovasculares futuros, né? E um aumento de fibras do tipo 1 a uma redução de eventos cardiovasculares. Então, para encerrar, a gente traz que destreino e desuso, doenças crônicas não transmissíveis e obesidade levam as fibras possivelmente numa transformação de fibras mais oxidativas para um metabolismo mais glicolítico. Então, de fibras de contração mais lenta para fibras de contração mais rápida. Quando a gente vai para o exercício físico, a gente tem o caminho contrário. E é estranho imaginar que o envelhecimento que acarreta consigo em uma grande maioria da população, doenças crônicas não transmissíveis, uma maior prevalência de obesidade, uma grande redução de atividade física, cause um caminho contrário nessa transformação do tipo de fibra muscular. Mas então, como ocorreria essa redução de força e potência com o envelhecimento, né? A gente já viu que as fibras de tipo 2, que são as fibras de potência e contração rápida, acabam atrofiando mais do que os outros tipos de fibras, né? Mas o que a gente vê também é que sem a mudança da isoforma da miosina, já foi encontrado também que o conteúdo de miosina reduz com o envelhecimento. Essa redução do conteúdo de miosina possivelmente reduz a força das pontes transversas, né, o que acabaria impactando na redução da força, e também foi verificada uma menor velocidade do deslizamento das fibras de actina e miosina. Então, essa menor velocidade de encurtamento também estaria envolvida nessa redução da potência muscular. Então, como mensagem final e perspectivas futuras de estudo, né, eu trago que talvez essa teoria de que se perca a inervação de unidades motoras de contração rápida e essa transição de fibras de contração rápida para contração lenta poderia estar errada, já que a gente tem doenças crônicas não transmissíveis, obesidade ou até mesmo desuso, trabalhando num sentido diferente e que isso acomete muito durante o processo de envelhecimento, né? A gente tem também que essas fibras híbridas poderiam ter erroneamente sido classificadas como fibras de contração lenta, e nesse sentido, essa má classificação ainda precisa ser melhor investigada em estudos, especialmente de acompanhamento longitudinal, e que se verifique também as fibras híbridas no processo de envelhecimento. Outro ponto importante que carece de investigação ainda no contexto do envelhecimento é que ambos os tipos de fibra possivelmente poderiam sofrer atrofia e denervação com o envelhecimento numa proporção similar, especialmente se a gente se apoia na situação em que fibras do tipo 2 sofrem mais com uma atrofia muscular, né? E a gente tem uma redução da capacidade tanto de gerar força e potência por unidade muscular, e especialmente por a gente ter essa quantidade muscular, essa massa muscular atrofiada, né? E a gente também, nesse mesmo sentido, pode estar pensando que, de acordo com o que a gente vê até agora, fibras do tipo 1 parecem ter um caráter de proteção cardiometabólica e com relação a desfechos como obesidade. E se a gente verifica que essas características se acentuam com o envelhecimento, então talvez a gente tenha uma possível redução dessas fibras tipo 1 que seriam consideradas como fibras protetivas. E para finalizar, as transições do tipo de fibra muscular parecem ser dependentes dessa composição inicial do músculo. Portanto, a gente necessita de mais estudos longitudinais que avaliem de maneira de segmento o que está acontecendo, né, com as fibras musculares, porque poderia existir uma grande variação interindividual, né? Também a literatura já nos trouxe que 12 semanas de treinamento de força verificam a redução de fibras híbridas e aumentos de fibra tipo 1 em idosos. Esse comportamento parece ser diferente do que foi evidenciado para adultos até o momento.
Então, isso também carece de maiores investigações, né? E a maioria dos estudos até o momento são realizados com animais, em humanos, especialmente com a musculatura do vasto lateral. Então, será que tanto estudos em animais ou somente pegando um tipo de musculatura refletiria o que acontece como um comportamento global no músculo? E é isso. Muito obrigada.